Olá, irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Essa revista lindíssima, Até os Confins da Terra. Estamos na lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Olha o texto áureo, que coisa belíssima. Então, quando temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Essa palavra aqui, doméstico da fé, é muito interessante. A verdade prática dessa lição é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Isso mesmo. O que é esse negócio de doméstico da fé, né? Como é que funciona isso? A gente está vendo uma série de equívocos com relação à missiologia, né? A missão da igreja, e isso está trazendo intensos debates, eu diria. Por isso que eu penso que essa revista de EBD é muito pertinente, muito relevante para a gente rediscutir toda essa perspectiva a partir da doutrina da igreja, né? Como é que funciona isso? Vamos partir do pressuposto da leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e ser participante. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito mais de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. É um texto lindíssimo, é claro que aqui está num português bem difícil de compreensão. Creio que seja ao meio da revista corrigida essa tradução aqui. Acho que está na hora da revista de Escola Dominical colocar os seus textos em Nova Almeida atualizada, que no meu consentimento é não uma tradução perfeita, mas uma tradução que se aproxima, né, da nossa linguagem de hoje, da nossa contemporaneidade, né? Eu tenho alguns equívocos, evidentemente, na Nova Almeida atualizada, que eu achei horrível, infelizmente, mas em tudo, portanto, enquanto, né, é a tradução que a gente poderia compreender melhor. Porque um texto desse aqui, por exemplo, aqui na Almeida Revista Corrigida, a gente fica completamente obtuso, né? Sem saber o que está falando, o que está explicando. Falei, meu Deus, afinal de contas, de que esse cara está falando aqui, por favor? A leitura de hoje, nós vamos fazer da lição e a reflexão do texto, porque vocês sabem meu estilo, eu gosto de ler a revista e comentar a revista, né? As pessoas falam, não, mas você está produzindo subsídio de escola dominical? Não é subsídio. Nós vamos ler e refletir a revista de escola dominical, porque o texto está aqui, irmãos. Eu fico chateado quando eu vejo um professor que dá aula, ele fala milhões de coisas e o texto mesmo fica praticamente ignorado. O texto foi produzido e o texto deve ser respeitado, né? Não é canônico, evidentemente. Canônico na nossa Assembleia de Deus é apenas a Sagrada Escritura. Nem a harpa cristã deve ser canonizada, por favor, né? Texto da harpa cristã não é canônico, apenas as Escrituras são canônicas. Não existe nenhum outro texto canônico além da própria Sagrada Escritura dentro da Assembleia de Deus. Então, né, a gente participa dessa escola dominical, mesmo, né, que não seja canônico, né, ninguém vai falar assim, essa revista é santa, a gente não vai falar isso jamais, isso é canonizar o texto. Mas a gente vai dizer que é um texto muito bem escrito, né, na sua maioria das vezes, evidentemente, tem alguns equívocos, enfim, mas deve ser respeitado. Vamos ler o texto. Eu penso que uma das grandes dificuldades da igreja pós-moderna é que a gente tem dificuldade de leitura. E talvez esse seja o problema brasileiro, né? Que se estende para o intra-eclésia, né? Para dentro da igreja.
Vamos ler o texto então e refletir sobre o que o autor está dizendo. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Ele precisou justamente fazer essa frase toda aqui no gerúndio, de fato, porque é uma coisa contínua, né? Ó, pra você ver, identificando, preparando, enviando, cuidando. Você está entendendo que é uma coisa contínua, por isso é necessário sim o gerundismo aqui, fica meio estranho, né? Mas é fato. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge, os filhos, os missionários, levando em conta considerações que todos precisam se adaptar a uma nova realidade transcultural para o trabalho, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Aí o autor já vai colocar os pés no chão. Olha, nenhum planejado vai de fato sair como o programa, mas a nossa meta é aproximar o máximo possível do planejado, ou seja, nós temos um programa de evangelização para uma determinada região e estamos levando para lá uma família, porque ninguém leva uma pessoa, né? um obreiro, uma missionária, um missionário, a gente geralmente leva a família ou o casal, então tem que ter assistência para todo esse contexto, né? Por isso que nessa lição estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o ministério e sua família. A palavra-chave dessa lição é uma palavra ardilosa, eu vou dizer, porque é a pedra no sapato de muita gente. É a palavra chamada responsabilidade. Responsabilidade. Essa palavra é muito cara. Por quê? Porque irresponsabilidade não é papel de cristão, né? Você identificou o missionário, preparou o missionário, enviou o missionário. Está cuidando do missionário? Né? É o antes, durante e depois. Vamos lá. Fazer missão não é só ir lá e fazer missão. É participar da obra missionária. Isso é fazer missão, isso é ter mente missionária. Uma pessoa que tem mente missionária é uma pessoa que participa da obra missionária. É uma visão missionária. O que é isso? Apesar dessas palavras não aparecer na Escritura, né? Não existe essa palavra na Bíblia. Missão, missionário, missiologia. Isso é mentalidade reformada, pós-moderna, do contexto ali dos Estados Unidos para nós. Isso é nosso, ocidentalista, né? Digamos assim, essa mentalidade. Então, tudo isso é uma questão de responsabilidade. Como é que eu participo? Eu estava abrindo o assunto e esqueci de fechar. Como é que eu participo dessa missão? Eu participo dessa missão a partir do momento que eu tenho um envolvimento direto ou indireto. Qual que é o envolvimento direto? A partir do momento que a vocação missionária está em mim. Os psicólogos, por exemplo, vão dizer, não acredito em vocação, porque qualquer pessoa pode ser preparada para qualquer coisa, desde que tenha o devido preparo, ou o devido curso, vamos dizer assim, né? Só que nós, na espiritualidade cristã, nós teólogos, nós cristãos, leigos, né? Quando eu falo leigo aqui, é que não tem teologia, né? A gente tem que perguntar, até leigo em quê, né? Não tem o curso acadêmico de teologia, então nós diríamos que são leigos, entre aspas, evidentemente. O que nós entendemos? Nós entendemos que não basta eu querer, Deus tem que querer em mim. Então, essa tese da psicologia, que qualquer pessoa pode ser preparada para qualquer coisa, né? Ou seja, qualquer pessoa está apta a fazer qualquer coisa desde que seja devidamente preparada, para nós isso cai por terra. Por quê? Porque é místico. Mística é a palavra, palavra técnica, né, da teologia, para falar de espiritualidade. Então, toda essa espiritualidade não é um querer, é espiritual, é uma coisa divina, é algo que vem da parte de Deus, é Deus que quer mais do que eu, é o Senhor que quer em mim, é Deus que quer transformar a minha vida através dessa premissa, através desse manejar, através dessas ações. E isso é muito interessante. Então, essa tese da psicologia não se sustenta em nosso meio, não do ponto de vista da mística, né? A gente não está aqui abolindo a ciência da psicologia, uma vez que nós não somos, né, contra a ciência, pelo contrário, teologia é ciência, a ciência da doutrina, mas
nós colocamos também, é como se fosse uma adesão à mentalidade, a perspectiva também de vocacionados. Então Deus tem que querer, né? Deus tem que querer. Primeiro tópico, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Bom, a responsabilidade da igreja. Como é que funciona assim? O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio missionário. A igreja deve se conscientizar biblicamente do que o missionário é, um obreiro formado pela igreja, e por isso está inteiramente sob suas responsabilidades. Ele coloca a referência: Atos 11, 19 ao 26, Atos 13, do 1 ao 5, 14 ao 25, 28, o 16, do 1 ao 8, e segundo, B, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, é enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, Atos 6, 6, 1, 24. C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo, Atos 15, versos 4, 12, 21, 19. D. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que seus missionários usem o máximo do seu tempo e energia, no máximo, né, do seu tempo e energia, do trabalho das suas missões. Ou seja, um missionário não pode ser um missionário em parte. Ele é sempre um missionário em tempo integral, desde que ele esteja no campo da missão. Deixa eu só abrir aspas uma coisa. Tem muitas igrejas que consagram pessoas, né? Recebe título de consagração ministerial de missionário. Por exemplo, a pessoa é diácono, depois ele é um missionário, depois ele vira um pastor, ou uma diaconisa, uma missionária e uma pastora. Na Assembleia de Deus, especificamente, isso não é uma consagração. Né? Na Assembleia de Deus nós temos diácono, presbítero, evangelista e pastor, né? São esses as nossas consagrações. Isso é na Assembleia de Deus. Agora, com relação às outras igrejas, isso aparece, né? A pessoa é consagrada missionária. Então na Assembleia de Deus não tem missionário? Tem missionário, mas o missionário é alguém que está em tarefa. Vamos supor, eu não tenho chamada missionária, isso não é minha praia. A igreja me envia, um exemplo, né? A igreja me envia, eu sou o professor Daniel, e a igreja me enviou em missão, né? Para plantar uma igreja, para dar assistência a uma igreja. Em missão, eu sou missionário. Né? Em missão, eu sou missionário. Fora da missão, eu sou o irmão Daniel, o professor Daniel. Não sou missionário mais. Então, a Assembleia de Deus, ela compreende desse sistema, né? A partir do pressuposto de uma tarefa, né? A missão é uma tarefa, não é um título. E isso tem que ficar claro aqui para nós, que alguns irmãos usam, né, a nossa revista de escola dominical e são de ministérios com compreensões sobre as consagrações para os devidos fins na igreja com hermenêuticas distintas. Nós respeitamos cada compreensão, evidentemente, desde que não fira a Escritura, e eu não vejo nenhum problema nisso, mas é assim que a gente verifica, né? O sistema de apoio à obra missionária. Todo o trabalho missionário é uma obra de fé. Claro, a partir do momento que eu não creio, acabou o projeto. Todo o planejamento começa com fé. Aliás, irmãos, tudo que se trabalha dentro da igreja é com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? A ferramenta que se trabalha na igreja é fé. Né? Todo trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Irmão Daniel falou aí de 3 coisas: fé, oração e sacrifício. Sem fé é impossível qualquer atuação dentro da igreja. Eu só estou ensinando teologia porque eu acredito. É impossível ensinar a doutrina da igreja apenas por formação. Você vai perceber que não há convicção na pessoa que ensina teologia sem a fé. É vazio, é coisa metódica. Uma pessoa que ensina a doutrina da igreja a partir da sua própria convicção é uma pessoa que faz a experiência da doutrina na sua própria vida.
e leva aquilo literalmente como baluarte, como bandeira. A segunda colocação aqui que foi oração. Ah, mas eu tenho que orar para ser missionário? Queridos, a oração é premissa do cristianismo. Não sei como funciona nas igrejas tradicionais, não sei como funciona nas igrejas católicas, eu sei como funciona nas igrejas pentecostais. No meio pentecostal, no seio pentecostal, que é o contexto da Assembleia de Deus, a oração é vital para a vida do crente. Né? A oração e a leitura da palavra, isso tem que acontecer diariamente na vida do crente. Quando eu vou dar aula de hermenêutica, de homilética, eu sempre aviso, não ore para pregar, ore para ter comunhão com Deus. Ah, eu tenho uma agenda, então vou orar. Não. Eu oro porque eu tenho comunhão com Deus, eu quero falar com Deus. Eu tenho um relacionamento, comunhão é relacionamento com Deus. E acredite, relacionamento é distinto de visitação. Visitar a sua casa é uma coisa, morar na sua casa é outra, é completamente diferente. Então a oração na vida do cristão não é por causa daquele objetivo. A oração da vida do cristão é por causa do seu relacionamento com Deus. E nesse relacionamento eu apresento a minha vocação, seja ela missionária, seja ela como professor, seja ela como YouTube ensinando a palavra de Deus aqui no nosso canal. E independente disso, a oração é vital na vida do crente a partir do momento que ele quer ter um relacionamento com Deus. Eu falo com Deus por meio da oração. Ele fala comigo através dos dons, através da palavra de Deus. Você está entendendo? Então, é muito lindo esse relacionamento, que é um relacionamento que traz comunicação. Né? Eu não concordo. Eu não posso pregar hoje porque eu não orei. Ué, como assim você não orou? Então, do ponto de vista da hermenêutica pentecostal, que é uma hermenêutica bíblica, e a hermenêutica bíblica ensina uma vida diária de oração, tem uma coisa errada na sua vida, então. E aí nós temos que prestar atenção nisso. Né? Vamos parar com esse negócio. Tem uma agenda, deixa eu orar. Não, vamos orar para relacionar com Deus. Então ele coloca o tripé aqui, ó, fé, oração. Aí ele coloca sacrifício. Aqui ele não está falando essa perspectiva pelagianista, né? Ou semi-pelagianista que o povo fica inventando aí. Tem que pagar o preço. Irmãos, é graça de Deus. Deus me chamar para uma obra missionária, Deus me dá graça de ter esse canal aqui na internet, Deus me dá graça de ter alunos para ensinar, Deus me dá graça, isso tudo é graça do Senhor ministrada sobre a minha vida. Isso não é meritocracia, isso não é porque eu estou merecendo, porque eu paguei nada, tudo foi gratuito na minha vida. Foi o Senhor, por sua infinita misericórdia, que me concedeu. Então, a partir desse prisma, nós entendemos que o sacrifício que ele está dizendo aqui é o sacrifício social, né? Eu sou brasileiro, eu nunca morei, vamos supor, vão me mandar para uma missão em Marrocos, vamos supor, né? Veio aqui na minha cabeça agora, nem sei porquê. Marrocos é uma cultura completamente diferente, distinta, longe de tudo que eu imaginei enquanto sociedade, da minha realidade, da minha oralidade, porque a língua é outra. Né? A oralidade muda costumes, muda as comidas, é um sacrifício, você vai ter que se adaptar, é uma nova realidade que você está sendo inserido. Né? O sacrifício familiar, né? Vai eu e minha família, então é uma coisa muito intensa. Então a palavra sacrifício aqui entra nisso, não no sentido que o missionário está pagando o preço pela obra missionária, porque isso não existe. Não tem condição de se existir, não tem condição de se acontecer. Pelo fato de quê? Porque a partir do pressuposto que é a graça de Deus concedida nos nossos corações, tudo isso foi ministrado pelo poder de Deus. Né? Então fica bem claro isso aqui. Cai por terra esses chavões, essas bobeiradas que não tem nada a ver com a tradição de fé da igreja, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, essas bobeiras. Irmão, tudo que está sendo realizado na sua vida é misericórdia do Senhor. É pela misericórdia do Senhor que eu estou aqui na frente dessa tela, fazendo este vídeo, ensinando a palavra. É misericórdia, irmãos. Tudo isso é misericórdia. Assim, tanto os missionários, né? Assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulo. Peraí, tanto o missionário quanto as pessoas que mandam
Pô, eu não mandei nenhum missionário para. Mandei, enquanto membro de uma comunidade de fé, e a minha comunidade de fé enviou um missionário, nós mandamos sim, enquanto igreja é corpo, irmãos. Individualismo na igreja não tem sentido, né? A palavra forte no cristianismo é coletividade, né? Por isso que Paulo vai usar a simbologia do corpo. A igreja é um corpo, a igreja não é eu nem você, né? Nós somos templo do Espírito, mas eu e você somos membros deste corpo maravilhoso, cuja cabeça é Cristo, né? Então nós fazemos parte de todo esse organismo, né? Isso é maravilhoso. E de fazer discípulos. Então, sou enviado, eu tenho fé, eu acredito que Deus vai usar meu irmão e eu vou sustentar, vou interceder, vou clamar por ele, vou mandar mensagem, né? Hoje, com esse sistema chamado WhatsApp e outros sistemas mais, né? Manda, como é que tá aí, meu querido? Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de alguma assistência? Tá tudo bem? Tá todo mundo bem? Sua família está bem? Participa, porque esse tipo de mensagem parece ser tão simples, mas imagina a pessoa brasileira lá no Marrocos. Eu estou usando Marrocos como exemplo mesmo, que eu não faço nem ideia, né, por que eu estou falando especificamente. A pessoa está lá numa cultura completamente diferente dela, né, lá na África, completamente distinta da sua brasileiridade, né, vamos dizer assim, desse jeito tupiniquim de ser, gostoso demais, numa cultura completamente antagônica, em alguns momentos, né, ao que ela compreende enquanto vida. E aí, quando você fala, ô meu irmão, você tá bem? Que saudade de você, me dá notícia, deixa eu ouvir sua voz. Gente, isso é tão maravilhoso que você traz a pessoa de volta, né, para a sua realidade. E ela não fica no ostracismo, no esquecimento, né, como se o missionário tivesse o tempo todo que me dá relatório, mas eu não participo da vida do missionário. Ele é nós lá. Ele é o representante da nossa comunidade, ele é parte do nosso corpo lá, na obra. A crescimento e expansão da obra de Deus. Atos 2, 42 e 46. Quando tem isso, fé, oração e sacrifício, não tem jeito. Cresce. Peraí, tem fé quem é enviado. Tem fé quem enviou. Tem fé quem está no campo missionário. Tem fé quem está aqui na assistência. Glória a Deus. Aí é só vitória, né? Como vai dizer a nossa irmã lá, é glória pura sem mistura. Qual que são o objetivo das missões? É importante lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Isso mesmo, a expansão do nome do Senhor, a divulgação do Evangelho. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Filipenses 4 e 19. Eu acho um pouco complicado isso aqui. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão suas próprias necessidades supridas. É complicado falar isso porque eu agora vou conflituar com a questão do mártir, né? Como que fica o mártir então? Né, se ele fez tudo para cumprir o nome de Cristo e agora ele morreu por causa do Evangelho, foi assassinado por ser pregador do Evangelho. Eu fico um pouco complexo com isso aqui. Não que eu concorde ou discorde, eu quero refletir. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento da igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Deixa eu fazer menção aqui de uma palavra que aparece aqui neste parágrafo, que é a palavra planejamento. Ela já apareceu nos outros parágrafos e ele vai repetir essa palavra, planejamento. Irmãos, tudo que você vai fazer nessa vida, tudo, né? Hoje eu vou levantar e vou ao centro, vou ao banco. Hoje eu vou levantar, eu nem sei se a gente vai mais do banco, né? Hoje tudo é aplicativo. Vamos supor, hoje eu vou ao supermercado. Vamos colocar assim, né? Eu vou ao supermercado. Você tem que planejar. Espera aí, eu tenho dinheiro para ir no supermercado? O supermercado é perto ou é longe da minha casa? Se ele é perto, eu demoro quanto tempo para chegar? O que eu vou comprar? Eu vou conseguir trazer na mão ou eu preciso de um veículo? Tudo tem planejamento. Apesar de a gente não parar para pensar nessas coisas, a gente faz isso quase de forma involuntária, né? Que é coisas normais do nosso dia a dia. O planejamento que eu quero dizer aqui não é coisa que você levanta de manhã e fala, hoje eu vou fazer isso. Não, você vai fazendo com planejamento. Dá para ir no supermercado hoje? Não, hoje não dá para ir no supermercado. Eu preciso ir comprar outras coisas antes porque tem necessidades maiores. Planejamento.
O dinheiro que eu tenho não dá para ir para o supermercado hoje. O dinheiro que eu tenho dá só para fazer isso, 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 isso. Pronto, então vamos fazer o que dá hoje e amanhã a gente repensa. Vê se vocês entendem. Eu conheço uma pessoa, eu não vou citar o nome evidentemente por causa da questão antiética, que ela levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou quebrar um banheiro na igreja. Né? Uma pastora. E ela vai lá e quebra o banheiro. Hoje eu vou fazer uma sala para atendimento, ela vai lá e faz, não tem planejamento. E não é assim que funciona dentro da igreja, né? Inclusive, sofreu situações complicadíssimas, porque mexeu na questão ecológica, foi multada e tudo mais, né? A gente não está citando o nome de ninguém aqui, então ninguém precisa ficar ofendido se de repente estiver assistindo nosso vídeo, né? Tudo na igreja tem que ter planejamento. E o planejamento é sentar, pensar. Aqui no interior de Minas Gerais tem uma expressão que eu acho muito legal. Olha, a mesa, a água e o fubá. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma polenta. Quanto de água que tem que fazer e quanto de fubá que você pode colocar. Ah, mas tem 10 pessoas para comer a polenta, mas eu não tenho o tanto suficiente para fazer esse fubá. Então é melhor fazer um fubá menor, um angu menor, né? Ou uma polenta em menor quantidade, todo mundo tira um pouquinho só, de que tentar fazer muito e não dar certo. Porque não vai dar polenta no final, né? Vai dar uma sopa ou qualquer coisa assim. Então tem que medir. Ou meu pai falava muito uma expressão, isso é lá da Bahia, né? Meu pai é baiano, e ele falava uma expressão que eu gosto muito. Olha, todo passo deve ser dado de acordo com a perna. Né? Tem gente querendo dar passo maior do que a perna. Né? Minha avó falava outra expressão que eu acho maravilhosa. Tem gente que tenta abraçar o mundo com os 2 braços. E não é assim que funciona. O que todas essas expressões, né, do populismo brasileiro vêm dizer para nós? Olha, planeja, senta, pensa, analisa, coloca na ponta do lápis o que dá, o que não dá, o que é relevante, o que não é. Porque às vezes eu levanto hoje com um insight e falo, não, que ideia. Mas amanhã já não é tão importante assim. Foi só fogo de palha. Então acalme, gente, acalme. Né? Acalme-se, vamos ver onde é que a gente vai investir. Tem gente que não tem banheiro na sua própria igreja, está enviando missionário, né? É louco quem está, né, ouvindo essa igreja e se permitindo ser enviado para a missão, né? Porque peraí, eu não tenho nem banheiro na minha igreja, você vai dar condição de me sustentar e a minha família, como? Né? Primeiro, vamos concentrar onde é que a gente, irmãos, domésticos da fé, vamos concentrar onde é que o Senhor nos plantou? Onde é que o Senhor nos plantou? Ah, me plantou neste bairro. Vamos ver como é que está a situação desse bairro aqui. Vamos ver vamos pesquisar quais são as necessidades desse bairro e usar dessas necessidades trampolim para apresentar o evangelho aqui no nosso contexto, porque o Senhor nos plantou aqui. E se o Senhor nos plantou aqui, Ele tem um objetivo com a gente aqui. Isso é muito interessante, né? Não adianta nada, a minha igreja está num bairro tal e eu quero levar comida para mendigo lá no centro de Belo Horizonte, que é o que acontece aqui em Minas Gerais. Não sei no estado que você mora como é que funciona, mas o cara é plantado numa determinada igreja, tem gente passando necessidade lá na igreja dele, lá do lado da igreja que não é da igreja, mas seria uma ponte maravilhosa para ser levado o evangelho, né? Levar uma cesta e ali com a palavra de Deus, uma oração, uma assistência, ali você vai ganhando a pessoa. Isso é estratégia. Né? Estratégia, porque tudo isso fala de acolhimento, né? Pregar a palavra não necessariamente é pegar o microfone e começar a gritar no meio da rua, não. Às vezes, em silêncio, a gente prega muito mais do que se falasse, mas com ações que perduram. Sinopse do tópico primeiro vai dizer que a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e da sua família enviada ao campo. A responsabilidade aparece de novo aqui para nós. Responsabilidade, né? Segundo tópico, vamos trabalhar mais um pouquinho aqui, vamos caminhar um pouquinho mais para frente, senão o nosso vídeo vai ficando